Como é que nós podemos proteger um investimento que vamos fazer? Olha, são vários fatores, mas há um muito importante, que são as vantagens competitivas das empresas onde vamos colocar o nosso dinheiro. Porque o que é que significa vantagem competitiva? Faz aquilo que outras não fazem ou faz melhor aquilo que outras fazem? Ora bem, é o tema do programa de hoje. Venha daí conhecer esta matéria com o Francisco Louro. Olá, seja bem-vindo a mais um Pé de Meia. O Pé de Meia é um programa aqui do canal A Cor do Dinheiro, onde nós tentamos ajudá-lo a poupar, mas para investir. Ou seja, não é poupar para guardar o seu dinheiro embaixo de colchão ou algo parecido e depois acabar por ter rentabilidades negativas. Ora, antes de irmos ao tema de hoje, deixe-me fazer o disclosure que fazemos sempre, que é lembrar que são as nossas parcerias que permitem fazer este programa. A saber, com a Bluecrow, com a Optimize, mas também com a Square Management. Agora sim, o que é que vamos tratar hoje? Vamos falar de vantagens competitivas, nomeadamente quando está a escolher empresas. Eu tenho comigo o Francisco Louro, que gera os fundos de investimento precisamente da Bluecrow. Francisco, porquê é que tratamos este tema? Porquê é que escolhemos este tema? Este tema é um tema importante. Há vários estudos que o indicam que as empresas com mais sucesso, tanto no mercado de capitais como na sua atividade, no futuro, são aquelas que conseguem desenvolver vantagens competitivas. E o que é que Ou seja, fazerem aquilo que outras não estão a fazer. Ou então fazerem melhor. Melhor do que Sim. as outras estão a fazer, e que com isso conseguem proteger a sua rentabilidade, os seus lucros, e conseguem ir desenvolvendo e crescendo ao longo do tempo, porque conseguem construir à sua volta aquilo que depois... Há uma alegoria que foi o Buffett quem inventou também, que inventa todas, que é a do fosso competitivo, como se tivéssemos um fosso de água à volta do castelo. Quanto maior este fosso, mais eu consigo proteger o meu negócio da competição que aí vem, da disrupção que pode também vir, e portanto é a análise das vantagens competitivas. Que vantagens competitivas têm as empresas que as fazem ser bem-sucedidas no futuro, e também a sustentabilidade deste fosso, ou seja, qual a duração dele. Daí temos esta imagem agora Exatamente. aqui no ar, né? Que é o castelo e depois aquela vala, digamos assim, de água que existe à sua volta. Francisco, olhando para a história das últimas décadas, a história económica, nomeadamente das empresas, este conceito de fosso mudou muito, não é? Porque antigamente era só a parte industrial, depois parte de serviço, hoje em dia tem uma parte intangíveis muito importante. Importantíssima, não é? Quer dizer, depois existem vários tipos de vantagens competitivas, e aquelas cujas as vantagens competitivas mais intangíveis, que têm vantagens competitivas que são consideradas vêm de bens mais intangíveis, Sim. de propriedade intelectual, de marcas, etc., têm crescido essas empresas nos últimos anos. Mas mesmo empresas que tinham grandes vantagens tecnológicas perdem-se. Podemos tocar aqui em dois exemplos típicos. Nokia, por A exemplo. Nokia, que não se conseguiu depois adaptar ao iPhone, ou aquilo que se tornou o iPhone, que foi os telefones O ecrã tátil. com ecrã tátil. A Kodak, Sim. que era uma empresa com margens brutais, que tinha o domínio da fotografia. Aliás, tinha 50% do mercado, era uma empresa, um negócio brilhante. Sim. Depois não se adaptou ao digital e acabou por morrer. Aliás, os espectadores mais novos que nos estão a ver, estes de certeza já nem sequer se lembram o que era a Kodak. Mas, por exemplo, a BlackBerry é outro exemplo. Outro bom exemplo. O modelo foi completamente morto e assassinado pela Apple também, outro modelo que acabou com O ecrã tátil deu cabo da vantagem destas empresas. Sim. Sim, Francisco, nós tínhamos no slide seguinte aqui precisamente os Tipos. 1, 2, 3, 4 tipos de vantagens competitivas. Cinco Aliás, tipos de vantagens competitivas. Há pessoas, depois depende de empresa para empresa, de analista para analista, de economista para economista, Sim. que vão acrescentando ou retirando algumas vantagens competitivas. Estas são as que nós usamos, estas são aquelas que nós tentamos encontrar Vocês, quando gerem os vossos quando gerimos os nossos fundos, e quando Ok. procuramos e vamos analisar empresas, tentamos colocar as nossas empresas em algumas ou várias destas vantagens competitivas. Uma empresa pode não ter só um tipo de vantagem competitiva, pode ter várias. Sim, e temos ali 2 exemplos, não é? O primeiro, e depois trouxe 2 exemplos para cada tipo de vantagem Sim. competitiva. O primeiro exemplo, que são os ativos intangíveis, Que são aqueles que não isto? se podem tocar. São não é? exatamente. E os ativos intangíveis desdobram-se basicamente em 2 principais, que são
a marca, o poder da marca, Ora a bem. força da marca que a marca da empresa Coca-Cola, tem, por exemplo, não é? em que temos aqui por exemplo da Coca-Cola, que é, por exemplo, provavelmente as marcas mais reconhecidas no mundo, Sim. e as patentes. Onde, por exemplo, temos a Novo Nordisk, que é uma empresa farmacêutica que é muito importante para as Faz aquele farmacêuticas. medicamento que está muito em voga hoje em dia, que é para a diabetes, Exatamente. mas serve para as pessoas perderem peso, está a ver? Que é o Ozempic, não é? É o Ozempic. É o Ozempic. E agora tem uma Portanto, nova droga também para colocar no mercado. exatamente, tem várias. E, portanto, as patentes e a marca constroem um fosso à volta do nosso negócio que é muito complicado de ser replicado por novos participantes ou que, Sim. sejam dificilmente disruptivos ou Disruptivos? dificilmente disruptivos por outros, não é? Quer Sim, dizer, que sejam disruptíveis por outros. Estava-me a faltar a palavra. Disruptíveis por outros. Portanto, a Coca-Cola consegue, sem fazer, sem Só fazer com o poder da marca. só com o poder da marca, dominar o mercado, aumentar os preços discretamente ao longo do tempo e conseguindo assim manter a sua vantagem competitiva sobre quem aí venha. E no caso da Novo Nordisk são as Tem as patentes. patentes que são regulatoriamente e legalmente protegidas durante uns tempos, não é? E isso que faz com que aquele produto altamente rentável seja Sim, protegido. Francisco, em todo caso, quando vocês estão a analisar as empresas, quando olham para a Coca-Cola, para a Novo Nordisk, há outras decisões que têm que tomar, que é qual é o preço, faz sentido ou não Faz comprar, sentido, qual é que é. obviamente que isto depois vem tudo dentro de um processo de investimento que falámos aqui há Já uns falámos tempos, aqui em programas anteriores. este é só um dos fatores para os quais olhamos, mas este é talvez dos mais importantes quando se olha para uma empresa e quando se olha para o futuro de uma empresa. E ainda neste processo, temos depois o segundo, que é custos de mudança. Os custos de mudança, este é dos meus preferidos, que é os custos que os clientes têm daquela empresa em mudar de produto. Quando estes custos são muito altos, os clientes tendem a não mudar de produto. E os custos podem ser vários, podem ser monetários, podem ser físicos, podem ser psicológicos até, de mudar. E trouxe dois exemplos, que é a Microsoft e a Apple. A Microsoft especialmente, quando olhamos para os clientes corporativos, Sim. vamos supor o que é que era uma empresa que tem 170 mil trabalhadores, ou 70 mil trabalhadores, como tem, por exemplo, a Coca-Cola, mudar o software de todos os trabalhadores da empresa. E habituá-los depois a não. E habituá-los a um novo. O custo monetário, o custo psicológico, os vários custos que isto tem sobre aquela empresa. Portanto, a probabilidade da empresa mudar, do cliente mudar, é muito baixo. A Apple, por exemplo, já em clientes mais individuais, criou este ecossistema que funciona perfeitamente e quase que como é que eu ia dizer, de sensorialmente, Sim. este ecossistema sobre os seus produtos, em que o iPhone compatibiliza perfeitamente com o iPad, que por sua vez compatibiliza perfeitamente com o Mac. Com os Macs. E portanto, eu trocar de iPhone para outra empresa qualquer, para outra marca qualquer, se tenho o Mac, se tenho o iPad, se tenho o App Store, é muito mais complicado porque depois tenho que mudar todo o meu ecossistema outra vez, ou então o meu ecossistema vai funcionar muito pior. Portanto, os custos de mudança são daqueles, são das minhas vantagens competitivas preferidas, de facto. Terceiro ponto, efeitos de rede. O que é o efeito de rede? Efeito de rede é quando o próprio negócio, existe um efeito em que o próprio negócio, por crescer, pelo seu crescimento, vai se tornando cada vez maior por si próprio. Por exemplo, trouxe a Meta. Porque é que a Meta é um dos paradigmas deste efeito de rede. E as redes sociais. Porque é que a Meta às tantas se tornou quase um quase monopólio nas redes sociais? Porque nós tendencialmente vamos para a rede social que tem mais gente. Não me faz sentido ir para a rede social que tem menos gente, onde eu consigo estar com menos amigos, onde eu consigo ver o que é que amigos meus estão a fazer. Eu quero ir para aquela que consigo ver o maior número de amigos meus. E o que é que isto faz? Faz com que a audiência aumente. E por isto atraia cada vez mais clientes do lado da publicidade, que é onde o Facebook, o Instagram, etc. vão buscar mais dinheiro. E em que os próprios clientes depois têm essa vantagem. Depois tem essa vantagem. À medida que se vai aumentando a rede, vão aumentando o efeito de rede tanto sobre os meus utilizadores como também sobre os meus clientes. Outro exemplo que eu tinha trazido aí é a Visa. Que é, se eu tenho uma rede de máquinas de pagamentos montada, cada vez mais montada,
cada vez mais disseminada pelos restaurantes, supermercados, etc., cada vez mais eu vou ter mais clientes do lado de lá que utilizam os meus cartões. E isto torna-se um efeito que se alimenta um do outro. Sim. Quanto mais rede instalada eu tenho de máquinas de pagamento ou de método de pagamento, mais clientes eu vou ter com cartões. E uma alimenta-se da outra, porque a loja não quer estar fora da maior rede de cartões. Da mesma maneira que a pessoa que tem o cartão não quer estar fora da maior rede possível de pagamentos. E isto alimenta-se um do outro. Este é o meu segundo preferido. E ainda para mais, como reconheceu o responsável da empresa uma vez numa audição no Senado, nos Estados Unidos, no Congresso, aliás, eles têm margens superiores a 50%. Sim, e todas estas empresas têm efeitos de rede, depois vamos ver as margens. Um dos maiores indicadores, ainda bem que tocou nas margens, um dos primeiros indicadores de que uma empresa beneficia de uma vantagem competitiva sobre as outras são as margens, precisamente. E porquê é que o fosso tem que ser largo? Porque as empresas com mais margens também vão ser aquelas que vão ser mais atacadas, não é? Aquele é que é o negócio mais atrativo. Eu quero ir para aquele negócio. Portanto, o desenvolvimento, o investimento constante no desenvolvimento deste fosso competitivo é que faz com que aquela margem, aquele negócio, aquele nicho esteja cada vez mais consolidado. Sim, senhor. Depois temos a seguir a vantagem de custos. As vantagens de custos têm a ver com a escala, muitas vezes, das empresas. Que é uma empresa consegue ter custos de produção ou custos de venda menores do que a concorrência e do que o mercado. E muitas vezes isto vem com a escala. Um dos exemplos disso que eu trouxe é a Walmart, mas podia trazer um exemplo português, que podia ser o Continente ou o Pingo Doce, mas é típico das grandes distribuidoras, que têm uma força negocial sobre os seus fornecedores muito grande, em que os fornecedores querem estar naquele distribuidor à força, porque lhes dão escala. Sim. E conseguem ter um poder negocial muito grande com o distribuidor, que depois lhe consegue baixar os custos. E isto, inclusive, Francisco, às vezes não é apenas nos custos de produção, é mesmo de marketing. Mesmo de marketing, eu acho que estava ali também escrito os custos de marketing. Quer dizer, em toda a cadeia de custos, eu vou ter com uma televisão ou vou ter com uma agência publicitária e tenho um peso grande no orçamento ou nas receitas daquela televisão. Claro. Eu consigo negociar, abater muito mais o custo que eu tenho aí. Sim. O IKEA é um exemplo também de eficiência de custos, porque tem a produção verticalizada, não é? Vai desde do corte da madeira até ao desenho do móvel, à produção do móvel e depois à venda, o que consegue depois ter uma estrutura de custos mais eficiente do que os concorrentes. E finalmente temos o efeito de escala. O efeito de escala é parecido com o anterior, mas tem uma diferença. O efeito de escala vem muitas vezes por um efeito regulatório. Ou uma empresa, ou então poucas empresas. Muito poucas empresas. Este efeito de escala revela-se depois num monopólio ou oligopólio. E muitas vezes este efeito tem a ver com um efeito regulatório. Uma regulação fez com que o mercado se desenvolvesse desta maneira, ou o próprio tipo de mercado não é sustentável se não existirem grandes empresas. Um dos exemplos que eu trouxe é a EDP, que é fácil de compreender que as empresas energéticas produtoras de eletricidade têm que ter escala para que o mercado seja ele próprio competitivo ou o preço seja competitivo. E, portanto, é muito nesta área onde estão este tipo de empresas, ou, por exemplo, existe uma regulação que faz com que as empresas, o mercado se concentre em poucas empresas. Também trouxe outro exemplo ali da Canadian Railway, que é a maior, apesar de ser canadiana, é maior, ou ter o nome Canadian, é a maior, nos Estados Unidos. É a maior empresa de ferro, caminhos de ferro dos Estados Unidos. É impossível replicar a estrutura pesada que essa empresa já construiu ao longo dos anos e, portanto, tem um domínio sobre aquelas linhas de comboios que foi construído ao longo dos anos, que é hoje muito difícil de replicar. Sim. Francisco, primeiro alerta que temos que fazer a quem está do outro lado. Isto são critérios de escolha de empresas, mas como sabe, nós fazemos sempre questão de dizer isto. Nós não recomendamos que você, que não é especializado, que não tem tempo para analisar empresas, se dedica a investir diretamente no mercado de capitais. Isto é, isto que nós estamos aqui a dizer, os exemplos que nós demos, e nos programas anteriores temos tornado isto bem claro, não é uma sugestão para ir comprar esta empresa ou aquela empresa. A nossa preocupação é sempre, você não tem tempo, como eu não tenho, para estar a analisar estas coisas, e portanto eu confio nos profissionais. Os profissionais são
institucionais. Portanto, este alerta fica feito. Outra coisa que eu gostava de acrescentar, estas empresas que eu trouxe de exemplo não quer dizer que eu tenha todas as empresas no portfólio. Algumas estão, outras não estão. Não disse de propósito quais é que eram, depois um dia posso dizer quais é que são. Não tenho qualquer tipo de problemas em dizer quais é que tenho, mas quis trazer vários exemplos mesmo para que isto seja uma coisa quase que académica. Muito bem. Francisco, para as pessoas perceberem depois a dificuldade que é a vossa posição, que é o vosso trabalho, basta olhar no que está a acontecer nas últimas semanas, que é toda esta perspectiva de guerra comercial entre vários blocos comerciais mundiais, os Estados Unidos, a América do Norte, a China e a Europa, para perceber depois como é que tudo isto fica complicado de gerir. Isto para vocês neste momento não é um fator acrescido de stress? Para nós, o processo que nós temos de investimento, como é muito concentrado nas empresas e não na macroeconomia, não nos traz grande stress. Mas, obviamente, e como eu disse há bocado, a atividade política, a atividade geopolítica no caso, pode ter efeitos sobre, incluindo estas vantagens competitivas que servem para nos proteger, para proteger as empresas e para tentarmos comprar as melhores e aquelas que são mais seguras em qualquer ciclo macroeconómico. No entanto, é óbvio, e já temos visto várias vezes em termos regulatórios, os governos e os Estados a incidirem e a acabarem com vantagens competitivas. E eu faço a pergunta, Francisco, por uma razão muito simples, é que nos últimos dias ouvi algumas grandes empresas americanas, e não só, do resto do mundo, cotadas em bolsa, a dizer que se as tarifas forem para a frente, vão levar uma pancada de 200 e mais milhões de dólares naquilo que são os seus resultados. Depende daquilo, depende de empresa para empresa, depende de setor para setor. Por exemplo, um dos setores que poderá vir a ser muito afetado por isso mesmo era, por exemplo, a Canadian Railway Pacific, que eu trouxe dos comboios. A atividade económica vai tanto de importação, especialmente da importação dos portos americanos. E o shipping é a mesma coisa. Quer dizer, toda essa atividade vai ser afetada, não é? Portanto, nós temos que, enquanto investidores, olhar e estar atentos ao que se passa na macroeconomia para perceber se depois aquela atitude política, aquela nova relação política vai afetar o meu negócio de forma a que eu tenha ou que vender ou Nas empresas onde vocês têm investido o dinheiro neste momento, notaram algum impacto do ponto de vista de cotações? De cotações, sim. De negócio não. De negócio não. Isso ainda vai demorar a chegar ao próprio negócio, ao bottom line, chamemos assim, do negócio. Nas nossas empresas nota-se menos porque também nós temos as empresas que temos são empresas que estão mais num universo onde estavam as 3 primeiras vantagens competitivas que eu demonstrei, que são vantagens competitivas mais intangíveis, como dissemos ao princípio. E essas são obviamente menos afetadas por tarifas neste momento. Francisco, tendo em conta aquilo que é a evolução das últimas semanas e até a geopolítica, continua otimista para este ano? Eu para um ano nunca estou otimista ou pessimista, não faço previsões para o ano. Acho que se certas condições se mantiverem em termos macroeconómicos, continuo otimista para o mercado de ações. Se não, a coisa pode tremer. Por exemplo, se continuarmos a ter um crescimento económico relativamente saudável e uma inflação controlada em que temos os bancos centrais a baixarem taxas de juros, é normal que o mercado de ações e até o de obrigações se mexa e mexa para o positivo. Agora, se as ditas tarifas, se aprofundar das guerras e dos conflitos acontecer e tivermos a inflação novamente a aumentar, os bancos centrais a terem que voltar para trás porque há tarifas, aí o cenário já muda completamente, tanto para ações como para obrigações. Se tivermos um cenário de recessão porque as taxas de juros subiram demais, aí já estamos a mudar, quer dizer, isto é tudo... Depende, são várias variáveis. São várias variáveis. O truque está em comprar empresas com vantagens competitivas e com fossos competitivos muito largos, porque sejam aquelas que depois de passarem estes períodos macroeconómicos mais difíceis, consigam prosperar a seguir. E já agora, para quem está a ver também, pensar em horizontes de investimento de 10, 15 e 20 anos. Sempre aí garanto que estou sempre positivo. Aí estou sempre positivo no mercado de ações. Lembra-se daquele gráfico que nós publicámos aqui já várias vezes, a dizer que a partir dos 10 anos o risco de perda, ou seja, de demolição do investimento, o risco de perda praticamente é zero. Portanto, isto vai aumentando conforme o tempo de mobilização.
Francisco, muito obrigado por mais esta explicação. Obrigado. Espero que você desse lado tenha ficado um bocadinho mais consciente de como é que se escolhem empresas, mas volto a dizer isto, não se meta, ou menos que queira fazer isto a seu próprio risco, que é estar a comprar individualmente empresas. Nós recomendamos sempre que confie em institucionais. Antes de ir embora, quero recordar que o pé de meia é possível graças às parcerias que nós temos, a saber, com a Square Management, com a Bluecrow, mas também com a Optimize. Fique bem, nós voltaremos na próxima segunda-feira às 12 horas. Muito obrigado.